consumidor vai pagar a conta e essa vai ser cara, porque se o governo continuar segurando os preços por causa das eleições, em algum momento isso vai estourar, provavelmente pós eleições. Aí lá para novembro, dezembro, a gente vai ter uma alta muito forte nos preços, aí vem combustíveis, vem frete, vem aumento no preço do arroz, do feijão, do macarrão, de tudo, porque quase 80% do que é produzido e é vendido no Brasil roda em cima de um caminhão. E esse caminhão usa óleo diesel, e o óleo diesel é muito caro aqui no Brasil. Olá, bom dia. Estamos começando mais uma edição do nosso Band Entrevista. No programa de hoje nós retomamos aí os temas abordados pelo analista de comportamento do consumidor Roberto James. 2022 chega aí com muitos temas e, claro, hoje a gente inicia essa série toda segunda-feira aqui no nosso programa. O Band Entrevista está no ar. De volta com o Band Entrevista, eu já retomo aqui na bancada com o Roberto James. Passou janeiro, verão, carnaval e agora março nós retomamos aí nossos temas, nossas discussões aqui no Band Entrevista. Feliz Ano Novo, então. Feliz Ano Novo, feliz Carnaval, né? É um prazer muito grande estar aqui, Rodrigo, de volta. É verdade. E hoje vamos falar de um tema que tem abalado o mundo inteiro, que é essa guerra da Rússia com a Ucrânia, mas trazendo aí para uma perspectiva que pode afetar o Brasil através aí dos preços dos combustíveis. É isso, Roberto? Exatamente. E só não está afetando ainda, Rodrigo, porque nós estamos em ano eleitoral. Hoje, a diferença de preços praticados pela Petrobras nos polos de entrega aos preços internacionais chega a mais de R$1, tanto no diesel quanto na gasolina. Claro, sofrem variações diárias. E esse cenário não está pior por causa do dólar. E isso é importante a gente lembrar, que o dólar, ao contrário do que se esperava numa situação como essa, ele acabou caindo, né? Ele acabou tendo uma queda aí significativa, o real valorizou. Isso já era esperado, Rodrigo, por causa da alta de commodities. A gente vem no ano de 2022 se recuperando, né, daquele pós-pandemia, quase 80% do mundo aí já, pelo menos com a primeira dose da vacina. Então, assim, a normalidade estava exigindo muito do comércio, muito da indústria, e aí, para atrapalhar os planos de qualquer país que pensava em crescer esse ano, acontece essa tragédia, como a gente pode falar assim, para o consumidor. Você fala da queda do dólar, a valorização do real. Como é que isso afeta a economia? Olha, afeta de um lado positivo, afeta de outro negativo. Vamos para o lado positivo. O lado positivo é que a dívida brasileira ela é em dólar. Então, quando o dólar cai, o endividamento do Estado brasileiro diminui. Essa diferença de quando o dólar cai é muito bom para a gente quando a gente importa os produtos, que a gente começa a importar produtos mais baratos, mas em compensação a gente perde competitividade nos produtos que a gente exporta. Isso é muito complicado para a nossa balança. Então, o mais importante para a gente entender isso é que essa desvalorização do dólar e valorização do real já vinha sendo sentida pela alta dos commodities. Como o Brasil é um país que vende muita soja, muito laranja, café, entre outros produtos, são commodities, né? O minério, a gente exporta bastante. A nossa balança comercial está favorável, está entrando mais dólar do que saindo, e aí a gente conseguiu essa vantagem. Estourou também essa guerra, essa guerra da Rússia e da Ucrânia, impactou também nessa questão do dólar, Rodrigo, porque muitos investidores, né, começaram a tirar os seus investimentos de países próximos e países envolvidos nisso e começaram a procurar taxas de juros e países mais estáveis. E acredite ou não, o Brasil é considerado hoje, no cenário que a gente está vendo, um país estável para se investir. Com essa queda, a gente pode dizer que é o momento de viajar internacionalmente, por exemplo, ou comprar produtos importados que antes estava sofrido? Olha, a gente, além dessa questão do dólar, a gente tem uma situação inflacionária muito forte no mundo inteiro, né? Então, apesar de que a gente teve uma queda boa, por exemplo, eu vou dar aqui um exemplo para você, eu corri atrás, juntei umas moedinhas e corri atrás de comprar dólar, não encontrei. E aí alguém me disse, olha, quando o dólar está baixo assim, ninguém quer vender, quer esperar subir novamente. Mas é um bom momento sim para planejar, para comprar dólares, para agendar viagens, para comprar passagens que são
diretamente conectadas com o câmbio do dólar. O euro também está numa baixa muito grande, ou seja, o euro também é vantajoso também, claro, agora com essa instabilidade na Europa ali, na Rússia e na Ucrânia, fica complicado você planejar alguma coisa para lá. Porém, a gente sabe que o Putin, ele pode ter, o Putin, né, como o pessoal fala, a gente pode acreditar que essa guerra não vai durar tanto tempo assim, porque ela é prejudicial para a Rússia e para a Europa, para o Brasil, para todos os países, enfim. Eu recomendo, se você quer investir, a hora é essa de comprar, porque o ciclo dos commodities deve dar uma freada no final do ano e o dólar, com certeza absoluta, deve subir com força. E você fala agora que a guerra é prejudicial para a Ucrânia, é prejudicial para a Rússia, é prejudicial para o Brasil também. A gente falava aí da questão dos combustíveis. Além disso, afeta em outro momento ou em outro fator aqui o Brasil? Olha, afeta o Brasil, Rodrigo, porque o Brasil importa quase 20% dos combustíveis que ele utiliza nos postos, ou seja, já refinados. Grande parte desses produtos vem da Rússia, vem da China. Então, o que, que acontece? Além de toda essa instabilidade lá, aumentar a viagem dos navios, o desvio dos navios, a preocupação e a segurança, os seguros e as taxas portuárias, a gente tem aí uma queda no fornecimento do petróleo russo para o mundo todo. Ou seja, a Rússia, que hoje é o segundo maior produtor de petróleo do mundo e ele tem quase 20% do mercado, ele está impedido de vender para uma grande maioria dos países. O que isso faz? Aumenta o barril do petróleo. Isso pode criar uma crise, não pode, Roberto? Na verdade, Rodrigo, essa crise já existe. A gente ainda não sentiu aqui no Brasil o preço dos combustíveis. Por quê? Porque o governo está segurando esse preço junto à Petrobras, que, na minha opinião, é a coisa mais certa a se fazer. Essa guerra é temporária, essa guerra não deve demorar muito, então, assim, é muito cedo para você analisar esse impacto. Visto que muitas pessoas não sabem, Rodrigo, quando a gente fala em preço de barril de petróleo, a gente fala em preços futuros. São preços de compra, não é o preço do barril que você está comprando agora. Os preços que estão sendo, os barris que estão sendo comercializados agora já foram comprados há alguns meses atrás. Então, assim, muitas petroleiras têm estoque, a Petrobras tem um estoque muito alto, então, assim, não é o momento agora da gente repassar. Mas em algum momento, se esse barril continuar acima da casa dos $100, lembrando que a gente estava antes da guerra da Ucrânia na casa dos $80, né? Então ele subiu, já bateu 113, $114 o barril, depois caiu e fica nessa oscilação de 99 e por aí vai. Então essa crise já está acontecendo. Aí você entra também aquela questão dos fertilizantes. A Rússia e a Bielorrússia, que são os dois países que estão envolvidos nessa guerra com a Ucrânia, fornecem quase 30% dos fertilizantes que o Brasil consome. Olha só, 1/3 dos fertilizantes a gente depende desses dois países e agora a gente está num ciclo alto de commodities. A gente está com o real valorizado, ou seja, os nossos produtos já estão mais caros e agora o Brasil vai ter que procurar outro fornecedor, comprar mais caro de outro fornecedor para a gente poder, e isso vai impactar no resultado do agronegócio, isso vai impactar no resultado em si do crescimento do Brasil, que vem sendo puxado já há um bom tempo pelo agronegócio. Essa alta de combustíveis a gente já vem falando aqui em outros programas no ano passado, Roberto. Tratamos, inclusive, de medidas paliativas que o governo tentou, PEC do combustível, Vale Gás, enfim, uma série de ações, mas o governo continua patinando e o preço do combustível continua ainda sendo alvo de um desgaste gigante. E por que é que o governo não consegue resolver esse problema? A verdade, Rodrigo, é que o governo ele não consegue ouvir os setores diretamente envolvidos nisso. O governo está tentando, de vários campos, de várias ideias, de várias possibilidades, baixar a plena força o preço dos combustíveis, quando, na verdade, ele não está fazendo o dever de casa. Ou seja, ele pegou uma empresa que era estatal, ele vendeu ações dessa empresa ao mercado prometendo lucro e agora ele não consegue controlar os preços que essa empresa faz porque ela deve satisfação aos seus acionistas. Então o governo, não foi esse governo, claro e evidente, foram governos anteriores que mantiveram essa política e agora o governo atual não está tendo habilidade, né? A gente viu aí o etanol direto da usina, a gente disse aqui no programa, Rodrigo, que isso não ia baixar preço. Já está sendo efetivado já desde 2018 que o Rio Grande do Norte vende etanol das usinas diretamente para os postos e a gente não consegue encontrar um posto que o etanol seja aquela conta do 70-30, seja muito mais barato, seja mais compensatório você botar etanol do que a gasolina.
A gente tem aí a PEC dos combustíveis, que é uma série de medidas que o relator disse que ia baixar mais de R$ 1 o preço do diesel, que é o foco maior dessa PEC, mas todas as ações que são previstas nessa PEC não vão resolver o problema da paridade internacional. A gente está numa alta de preço de commodities, o barril vai continuar alto, e enquanto a política da Petrobras for voltada ao mercado internacional, a gente vai ter esse problema. A Petrobras hoje não tem capacidade de atender todo o mercado nacional, ou seja, o que ela fez, Rodrigo, desde o ano passado, a gente denunciou aqui, a gente falou aqui no programa, ela simplesmente cortou os seus pedidos e disse, olha, eu só vou entregar X volume, o resto vocês procurem. Rodrigo, se hoje o diesel está R$ 1 mais caro lá fora e 20% dos combustíveis que são comercializados aqui vêm de fora, significa que as distribuidoras estão comprando R$ 1 mais caro. E esse preço vai chegar ao consumidor final. E os postos têm recebido os preços mais caros, alguns têm segurado, outros têm repassado, e o consumidor, poxa, mas por que está subindo? Está subindo de preço porque as distribuidoras estão tendo que importar produtos que a Petrobras não está entregando. E, Roberto, cai mais uma vez para o consumidor, que tem que economizar gás, tem que economizar gasolina, mas como? Não tem como, né? A gente vê todas essas ações que a gente viu, nenhuma ainda surtiu efeito e não vai surtir. Você não consegue pegar um mercado da forma como está, Rodrigo, e na canetada você resolver. O governo liberou o Vale Gás para 3 milhões de famílias, quando a estimativa são de mais de 10 milhões de famílias que precisam. Como você vai pegar e vai sortear entre 10 milhões de famílias, 3 milhões que vão receber um Vale Gás, que era da metade do valor do gás? Aí você vê o combustível. Eu estava revendo alguns vídeos do canal da RJ e vi que há 2 anos atrás a gente falava que a gasolina era R$ 4,50, R$ 4,40. Hoje a gente está pagando mais de R$ 7 na gasolina. E aí, o que o consumidor pode fazer? A minha recomendação, procure promoções de postos que você conheça, procure aplicativos de pagamentos que prometem cashback, eu mesmo utilizo alguns, tá? Procure no posto, você ser fiel àquele posto, chega lá, alguns postos têm programas de desconto para clientes cadastrados, e aí começar, Rodrigo, aquela conversa que a gente teve num dos programas do ano passado, começar a pensar na bicicleta, começar a pensar nas altas caminhadas. Ou seja, é o consumidor quem paga a conta. O consumidor vai pagar a conta e essa vai ser cara, porque se o governo continuar segurando os preços por causa das eleições, em algum momento isso vai estourar, provavelmente pós eleições. Aí lá para novembro e dezembro a gente vai ter uma alta muito forte nos preços, aí vem combustíveis, vem frete, vem aumento no preço do arroz, do feijão, do macarrão, de tudo, porque quase 80% do que é produzido e é vendido no Brasil roda em cima de um caminhão. E esse caminhão usa óleo diesel, e o óleo diesel é muito caro aqui no Brasil. Roberto James, obrigado pela sua participação. Segunda-feira a gente volta com mais um tema e qualquer dúvida lá no canal da RJ, não é isso? Exatamente, espero com temas melhores, né, com notícias boas. Obrigado, Roberto, pela sua participação. Nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 7h15 da manhã. Se você perdeu esta ou outra edição do nosso programa, ela está à sua disposição no canal da Band no YouTube. Segue, compartilha, ativa o sininho e a gente tem esse encontro também no virtual. Não desliga sua televisão nem muda de canal, que você fica agora na companhia de Herbert de Souza. Bora Nordeste. Até lá.